A Bíblia Sagrada, livro sagrado dos cristãos, há muito tempo é o livro mais vendido e lido em todo o mundo. Há diferentes Bíblias cristãs. Para nós, católicos, a Bíblia é composta de 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Para todos os cristãos, a Bíblia não é um livro de ciências naturais ou história erudita, mas o livro da vida. Como diz a carta aos Hebreus, muitas vezes e de muitos modos Deus falou, outrora aos nossos pais pelos profetas, e nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho. E é justamente no Novo Testamento que o Filho se revela de modo eminente. Com efeito, quando veio a plenitude dos tempos, diz em Gálatas, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nos diz o Evangelho de João. O Novo Testamento nos traz, nos testemunhos dos apóstolos, a maior das revelações. Jesus, o Cristo, o Salvador, o Emanuel, Deus conosco, o Filho do Deus vivo. Padre Guido, muito boa noite quem está em casa. De fato, a gente pode falar isso sobre o Novo Testamento? Boa noite, Simone, boa noite, prezados amigos telespectadores. Uma belíssima abertura do nosso programa com este elogio que a Bíblia merece. Na verdade, Simone, a Bíblia, como dizem os ingleses, é o livro best-seller, isto é o livro mais vendido. Mas temos que reconhecer também, sem querer ofender a ninguém, que não é o livro mais lido. Deveria ser também assim. Todos fazem questão de ter um exemplar na sua casa. E a Bíblia está presente em todos os lares. Mas quantos de nós, prezados amigos telespectadores, param diante da Bíblia um minutinho por dia? Quem de nós costuma ler uma passagem numa página de um evangelho, por exemplo, um episódio da vida de Jesus, uma parábola, um salmo, fazer uma oraçãozinha na hora que sai de casa para o trabalho ou costuma, na hora de voltar ao aconchego da família, começar o seu encontro com esposa e filhos com uma breve leitura da Bíblia. A Bíblia é um livro aberto. Falou muito bem a senhora dizendo que não é um livro de história e não está gravado o tintim do que acontece, mas é o livro da vida, porque coloca exatamente a ação de Deus, que é o autor principal e fundamental, e a reação da pessoa humana. Por isso, Deus é o autor fundamental da Bíblia, que se serviu de um grupo de pessoas, digamos 50 ou 52 pessoas, através de dois fenômenos. O fenômeno da revelação, com a qual Deus manifesta o seu pensamento ao ser humano, e o fenômeno da inspiração, com o qual o homem recebe o pensamento de Deus e o escreve conforme a mentalidade típica da sua época. Tá certo, Padre Guido. E já no início do nosso programa, nós queremos falar com você que está em casa, que a gente está fazendo já no programa anterior sobre o Antigo Testamento e esse sobre o Novo Testamento, porque estamos em setembro, mês em que a Igreja Católica privilegia o estudo bíblico, faz com que cada um de nós, a gente, leigo, envolvido na comunidade, religiosos, sacerdotes, possamos colocar a nossa vida em comunhão com a Palavra de Deus. Por isso que a gente escolheu esse tema aqui no Eclésia. E para começo de conversa, Padre Guido, a Bíblia foi traduzida, não foi? Assim, quem tomou essa iniciativa? E outra coisa, pode ter ocorrido o perigo de se perder coisas nessas traduções que tiveram? Em primeiro lugar, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Okay. Nós temos um grande santo nos primeiros tempos da Igreja, São Jerônimo, que de uma cultura extraordinária
ele recebeu da parte do Papa a tarefa de traduzir a Bíblia destes idiomas para a língua oficial da igreja da época, que era o latim. Um trabalho chamado Língua Latina Vulgata. E através da tradução para o latim, depois a Bíblia foi traduzida nos demais idiomas. Naturalmente, né, São Jerônimo que fez esse trabalho ao lado da gruta onde Jesus nasceu em Belém. Lá na Palestina, ele se trancou naquela gruta por 6 anos e saiu de lá com o trabalho bem feito, né, da tradução, que foi exatamente o ponto de partida para, repito, as demais traduções de outros idiomas. E ele fez questão de traduzir na íntegra, sem nenhuma alteração, conforme exatamente a revelação divina transmitida aos homens. Por isso, a Bíblia que nós usamos, nas várias edições, editoras também, com vários títulos diferentes, meus amigos, deve ser uma Bíblia completa. Por que digo isso? A senhora deixou escapar uma frase na sua apresentação, muito bela como expressão, mas que deixa até um pouquinho o coração entristecido. Porque, infelizmente, a Bíblia, no decorrer de 2000 anos, continua sendo, desculpa a expressão, manipulada. Há pessoas que não têm escrúpulo de colocar, por exemplo, na boca de Jesus, expressões que Jesus nunca pronunciou. Ou, pior ainda, de arrancar páginas da Bíblia dizendo que não foram divinamente inspiradas. O senhor está falando da questão das versões da Bíblia e também dessa questão dos livros, padre. Quando o senhor fala em manipular, tirar livros? Sim, manipular significa exatamente modificar. Né? Os crentes usam a Bíblia com 7 livros a menos. A menos, minha gente. Ok, isso é até interessante, padre, porque às vezes nós em casa, até sem instrução, católicos, cristãos, acabamos tendo Bíblias que não condizem com aquilo que são as nossas. Olha, Simone, eu vejo que a senhora trouxe algumas Bíblias aqui. A senhora me pode emprestar, por exemplo, a Bíblia de Edição Pastoral? É bom, não sei se conseguimos transmitir tudo isso pela imagem. Quando os senhores adquirem qualquer livro religioso, especialmente a Bíblia, os senhores têm que olhar na primeira página e encontrar na primeira página aquelas expressões que dizem exatamente que a Bíblia é autenticada. Por favor, padre, pode virar para a câmera 2 a Bíblia, aí o pessoal enxerga melhor. Muito bem, olha só, minha gente, eu abri a primeira página e nós encontramos o imprimatur, em língua latina, que significa pode ser impresso. Ou imprimi potest. Ou nihil obstat, que significa nenhuma dificuldade, ou em português, com aprovação eclesiástica. Ou seja, quer dizer que nenhuma Bíblia pode ser impressa ou reproduzida sem ter esse carimbo? Exato. O carimbo é a assinatura de um bispo que autentica o conteúdo da Bíblia, dizendo que não foi minimamente alterado, mas é autêntico. Gente, olha nós que estamos em casa. Para mim é uma novidade. Olha que interessante. Então, quando a gente for comprar uma Bíblia, ou vamos pegar essa que está em casa, no seu armário, na sua mesa, vamos dar uma olhada, porque o padre está dizendo concretamente o que diz que qual Bíblia é a do católico, é legal, porque o Vaticano, os bispos, o Papa recomendam. Então vamos dar uma olhadinha em casa, né? Exato. Eu repito, é na primeira página da Bíblia que se deve encontrar esta autorização da Igreja, que permite a publicação, porque o conteúdo está na sua íntegra. A Bíblia que a senhora abriu, encontrou? Encontrei, padre. Eu estou aqui com a versão Ave Maria e tem justamente o que o senhor falou aqui na capa. Exato. Realmente. Repito, imprimatur, que significa pode ser impresso, ou imprimi potest. Aqui está imprimi potest. Ou nihil obstat, nenhuma dificuldade, ou em português, com aprovação eclesiástica. Aí podem adquirir o produto que é nota 10, né? Muito bem, Padre Guido. E você que está aí em casa, afinal,
Quais são os livros que são tirados da Bíblia e que fazem com que ela não seja católica? Você sabe? No próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Nós voltamos já já.